Você fala, Serra da Moeda, por que tomou o nome de Serra da Moeda, não, né? Pode ser, pode falar também. E da Serra da Moeda porque tinha uma mina de ouro lá na Moeda. Meus avôs falavam, tudo que. Então, que a mineração, aquele movimento, né, de coisa, aí puseram, tirando ouro, levando para fora, para as outras coisas, aí puseram o nome de Serra da Moeda. Para mim é um grande privilegiamento de eu morar aqui, né? Eu tenho meu filho que está aqui, que mora lá em cima, que é mais vistoso que aqui ainda. Minha filha lá, ela mora lá em cima, que eu te mostrei lá, ela enxerga lá para Brumadinho abaixo, Tijuca, essa mineração, tudo lá. Aí vem na cabeça que agora foi uma alegria de a gente morar num lugar assim, né? Rita Aparecida de Souza Pinheiro. Nascida quando? 20/5/71. Aonde? Aqui mesmo, em Suzana. Como é que era a Suzana na sua infância? Ah, era bem diferente, né? Todo mundo conhecia todo mundo, a maioria era tudo parente. Mas aqui, quando eu nasci, quando eu cresci, que era adolescente, era jovem, era totalmente diferente. Não tinha energia em todas as casas, não tinha energia nas ruas. Às vezes você estava nas rezas, voltava para casa, estava na rua que não tinha energia, era tudo escuro. Você conhecia a voz de todo mundo, porque era todo mundo do lugar. A comunidade aqui é uma comunidade que ela, na verdade, não é uma, né? São algumas, mas o centro, vamos dizer assim, é Suzana, onde está a igreja matriz Santo Antônio, onde tem as casas mais antigas e onde deu o nome ao lugar. Porque, segundo consta, tinha uma senhora que morava lá, tinha uma fazenda, proprietária das terras lá, o nome dela era Suzana. E é a partir dali que foi surgindo e tal. O pessoal daqui trabalha bastante na parte de... trabalha muito nos condomínios, nos restaurantes aqui da região. Outros vão para Belo Horizonte trabalhar em empresas lá. Hoje o dia a dia mais é esse. E tem também a questão da produção agrícola, que diminuiu um pouco nos últimos tempos, mas é bem presente, assim. Quando você chegou aqui, que idade você tinha? 8 anos. Como é que era isso aqui? Né? Como era isso aqui? Isso aqui era uma grota aí que não tinha energia, não tinha estrada aqui, ó. Mal cavalo que andava, animal que andava aqui. Mas não tinha nada não. Poucos tempos pra cá que foi melhorando um pouco. E o que vocês faziam com seu pai? O que vocês... Lavoura. Lavoura de milho, feijão, fumo amarelo, fumo moeda que eles falavam. Meu pai, que é o Itamar, que vocês estavam até me perguntando antes, nós, né, porque éramos produtores de fumo. A família de Seu Itamar era conhecidíssima aí na produção de fumo, e eles produziam aqui e levavam para o mercado central de Belo Horizonte. Então, tanto aqui quanto nós estamos bem pertinho de Moeda, tinha essa característica da produção de fumo. A gente instalava muito fumo e era assim, aquela renda, né? Que os moradores, igual meu pai, outros vizinhos, Moeda Velha mesmo, produzia também. A renda que a gente tinha era o fumo. Eu fui nascido na Serra, que é a Serra da Moeda, que é a antiga Serra do Jorge. Meu pai, Antônio August Pires, que foi o propulsor aqui, era tropeiro, junto com meu avô, que levava miçanga, que a gente falava, com os burros, carregando as tropas para o mercado central. Começou, levava para o Sion, que não tinha o mercado central ainda, entendeu?
Aí depois começou a ir para o Mercado Central, que ele levava banana, ovo. Virava para lá, pegava, naquele tempo falava BR-3, né? Hoje é 040, né? Mas falava BR-3. E levava no mercado. Lá eles ficavam lá de quinta-feira até sábado, domingo, e voltava e tornava, outro dia, daqui uns 15 dias, ou na outra semana, nós tornava fazendo o mesmo trajeto. Planto milho, planto quiabo, abóbora, tem hortinha ali, tem alface, cebolinha, muita coisa, graças a Deus. Aqui é o feijão amendoim, ó. Aí, ó. Que bonito. Próprio fazer tropeiro, cozinhar com calabresa, muito bom esse feijão. Que nós estamos trabalhando bastante dentro da perspectiva do turismo como alternativa econômica sustentável, aproveitando as vocações que o lugar tem, além da beleza natural, da questão da gastronomia. Aqui também está se formando já existe um polo ceramista. Mudaram para cá um casal que mora na chácara, é o Benedito mais a Josi. Eles trouxeram a cerâmica ali para casa Suzana. Um forno de cerâmica, um forno quaternário comunitário, um forno a lenha. Só tem, até onde eu sei, tem 2 desses no mundo. Esse nosso e um outro lá na Espanha, no País Basco. E foi construído pela mesma pessoa, que é o Benedict, que é um artista que mora aqui na região e que ajudou a gente a construir esse forno. A Casa Suzana é porque nós não tínhamos, na região, um espaço público, uma praça, um espaço público, onde pudesse acontecer encontros, movimentos, até de capacitação, né? Você arranjava um curso para trazer para cá, não tinha onde o curso acontecer. A Casa de Suzana, para a gente hoje aqui, está sendo referência para alguns eventos que antigamente a gente não tinha, né? Eles estão conseguindo trazer para Suzana sempre uns cursos, tem sempre uma feira, tem sempre um evento cultural, e isso talvez vai abrir portas. Até quando a gente vincula talvez a questão da arte, da música, para a gente ter um espaço lá. Eu já sei que isso aí eles já trazem, sempre traz um grupo, traz outro, para as pessoas divulgar o seu trabalho. É um marco para a gente aí também. Nossa, isso é um ganho, um achado para a população em si, né? Não só daqui, né, como a comunidade em torno, né? Porque, nossa senhora, o que eles estão fazendo aqui é muito bom, tá interagindo a comunidade com o público e com essa casa aí está chegando muito mais gente de fora. Eles estão dando curso de cerâmica, que é que eu acho uma coisa muito interessante para a turma aqui. Já fizeram curso de culinária, várias coisas. Nossa, Vamos lá. Meu nome é Larleane, mais conhecida como Nina. Sou filha da Larlê e do Antônio Casqueiro, que tem esse apelido, né, que mais conhecido aí como Casqueiro, justamente porque ele arrancava as cascas da árvore para fazer a curtição do couro, e era uma pessoa muito querida e na comunidade, né, criado em Piedade de Paropeba, com toda a sua família lá. Então, falar, igual você perguntou da cerâmica, falar da cerâmica pra gente, porque ter a cerâmica associada a estudo, a gente vê isso como um marco de mudança de pensar que, tem alternativa pra gente viver melhor num lugar que a gente não precisa só de mineração. A gente pode trabalhar o turismo, pode conhecer, pode falar assim, e aí eu trabalho isso aqui em casa, na escola, fala assim, quando te perguntarem o que tem pra fazer aqui, não fala que não tem nada. As pessoas querem vir ver o verde, o nada. Isso para eles que é um nada, que a gente acha que é um nada, é muito para muita gente. Bom, eu sou nascido aqui em Suzana, né?
Então a minha vida inteira eu cresci aqui. O que a minha geração e a de outros tinha era a banda, a gente não tinha nada. Então a diversão que a gente tinha era de vir aqui e estudar um pouquinho, os regentes todos autodidatas, mas que tinha aquela preocupação de dar uma continuidade num trabalho que nasceu lá atrás e foi passando de geração para geração, e o que a gente tenta hoje trazer para a criançada, para a juventude que está aqui, esse é o nosso trabalho. Aquela banda é velha, é antiga. O que eu vejo falar, começou com o seu José Rosa, ela já tem mais de 100 anos. Se eu fiz, eu vou fazer agora 100 anos que ela movimenta. Então aí vem para os filhos, vem para os netos e ela quebra um galho aí. Esse dia mesmo que eu estava fizemos fizemos uma missa lá, nossos 55 anos de matrimônio. Aí com um pouco eu pensei que não, a banda está lá tocando para mim lá. Eu disse, mas tem quanto pagar? Você falou, não tem nada de pagar não, você merece, né? Graças a Deus. Meu pai tocava tarol, meu avô tuba. Meu avô que participou da orquestra, Nicodemo Marim, e meu pai também, que era músico também. A gente fala Furiosa, né, que é de Suzana, né, a Corporação Musical Santo Antônio de Suzana. Que isso é há uns 70 anos atrás, que isso aí nem era nascido, né, cara? E você? Eu, nada. Só gosto de rock and roll, você acredita? Saí da linhagem da família. Olha, Suzana hoje, se você falar em termos do que essa banda já foi, onde ela já tocou, né, a gente já participou de alguns encontros de banda. Essa banda já tocou aqui na posses de prefeitos, né, igual a gente tem a foto ali do senhor Abelardo, quando foi prefeito em Brumadinho. É uma banda que já tocou fora, em outros tempos, em outras cidades. Eu acho que é o patrimônio assim, cultural que hoje o município tem, assim como vários, né? Você tem algumas localidades, você tem o Moçambique, você tem as Guardas. Aqui em Suzana, a Lira Suzanense é a história. Vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Pronto.